Boa noite, queridos irmãos. Mais um domingo nós estamos reunidos de maneira virtual. Infelizmente é a terceira semana do qual nós somos impedidos de estarmos juntos na nossa igreja, congregando. Mas nós louvamos ao Senhor por esse tempo. Nós sabemos que as provações elas vêm do Senhor, que esse tempo que Deus tem nos dado, esse desafio tão grande, Deus tem colocado a nós com um propósito, tem moldado nosso caráter, tem nos feito agradecer, ser muito mais gratos às coisas simples da nossa vida, como o simples fato de vir à igreja no domingo. Que a gente possa valorizar essas coisas de maneira permanente após esse período, né? Que de fato Deus cumpra o seu propósito em nós. E graças a Deus que nós temos esses meios da internet, do qual nós podemos hoje nos alimentar da palavra de Deus. Nós podemos, mesmo à distância, estar juntos em um mesmo espírito, estar juntos aqui ouvindo uma mesma explicação do texto bíblico, uma mesma exposição, e que Deus possa nos fazer crescer por meio disso. Então eu vou iniciar esse sermão sendo um pouco repetitivo em algumas questões. Por exemplo, vou ser repetitivo ao comentar que Mateus ele organiza o seu evangelho não de uma maneira com que os fatos citados sejam necessariamente organizados de ordem cronológica. Ele não está falando de diversos eventos que aconteceram de maneira ordenada ao longo do ministério terreno de Jesus. Por mais que essa cronologia, em algum momento, ela possa aparecer, como é o caso aqui. O texto de hoje, nós vamos ver, é cronologicamente posterior ao evento da multiplicação dos pães e dos peixes. Porém, o objetivo principal de Mateus não é esse, não é traçar uma cronologia, mas sim ele organiza o seu evangelho de uma maneira lógica. Ele tem um público em mente, ele quer alcançar um público específico, um tipo de pessoa específica. E ele quer passar a esse público que ele tem em mente uma mensagem igualmente específica, uma mensagem bem clara daquilo que ele quer transmitir e ensinar aos seus leitores. E é por isso que é importante lembrarmos disso agora, principalmente porque Mateus colocou esses dois relatos neste capítulo 14 em uma maneira paralela. O ensino de um texto e de outro é muito similar. E por conta desta semelhança, eu vou usar a mesma estrutura da semana passada, tentando colocar esse mesmo peso, tentando também reforçar a ideia que Mateus aqui tinha em mente, a ideia que Mateus queria transmitir. Então nós veremos mais uma vez Jesus usando das circunstâncias para ensinar os seus discípulos. Nós veremos que os seus seguidores, aqui os seus discípulos mais íntimos, eles se deparam diante de um problema. E aí então Jesus coloca sobre eles um teste, para então providenciar uma lição preciosa. Então o meu objetivo com a exposição de hoje é aprendermos qual é essa lição que Jesus quer ensinar aos seus discípulos. É uma lição extremamente valiosa para nós, levando em conta principalmente os dias que nós estamos enfrentando. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 14, dos versos 22 a 33. Nós faremos toda a leitura desse texto agora. Mateus capítulo 14, versos 22 a 33. O texto diz assim: Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor!
E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente é Senhor, o Filho de Deus. Vamos orar. Amado Pai, bondoso Senhor, nós te damos graça diante da circunstância que estamos enfrentando. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Há tanto pânico, tanto medo ao nosso redor, entre as pessoas que nós conhecemos e também naquilo que é divulgado a nós por meio dos meios de comunicação. Mas o Senhor tem nos colocado diante de nós a Tua palavra. Nós temos uma certeza de uma verdade absoluta, e essa verdade diz que o Senhor trabalha no nosso caráter por meio das circunstâncias. Sabemos que muitas vezes nós podemos ser tomados pelo medo, pelas incertezas, a angústia em relação ao nosso futuro pode tomar conta do nosso coração, mas que a gente encontre, Deus, na Tua palavra o consolo necessário, que a gente possa, por meio do estudo deste texto especificamente, encontrarmos aqui esperança e ensino, Deus, para nos guiar e nos manter diante de tempos tão difíceis. Pai, eu peço mais uma vez que o Senhor abrevie este momento, que possamos o quanto antes estarmos juntos, Deus, em comunhão, congregando, porque isso é parte importante da nossa fé cristã. O Senhor nos ordena, por meio da palavra, mantermos congregando, mantermos os uns aos outros, mas que nesse tempo, mesmo à distância, nós possamos estar lembrando das nossas obrigações, orando uns pelos outros, mesmo que por telefone ou virtualmente, ajudando uns aos outros, e que nós possamos em tudo render glórias a Ti. Que o Senhor fale conosco por meio do texto e nos dê o Teu Santo Espírito para compreender a mensagem que está presente neste relato aqui do apóstolo Mateus, a Tua palavra santa e inerrante que está diante de nós. Nós agradecemos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, o que nós podemos deduzir inicialmente do texto é que Jesus ele deve ter insistido aos seus discípulos para que eles seguissem viagem e na frente dele. Jesus, depois de caminhar os seus discípulos, ele então vai e se despede das multidões. E ele tinha um objetivo em mente. Ele queria ter um tempo a sós, ficar sozinho e ter um tempo de oração e de comunhão com o Pai. E isso é algo que nós devemos aqui pontuar. Talvez esse fosse por si só um tema aqui de uma pregação, de uma exposição inteira, sobre este tempo, esse exemplo deixado por Cristo, que se retira ali naquele momento para ter um tempo de comunhão a sós. Jesus, em diversos momentos do seu ministério, ele faz isso. Em diversos momentos nós vamos ver Jesus se retirando para ficar a sós em oração. E esse exemplo de Cristo, ele deve ser algo cultivado por nós, aqueles que seguem a Cristo. Nós devemos, sim, também buscar ter tempo, ter momentos de comunhão pessoal com o Senhor, ter tempo de oração a sós. Isso é necessário também na nossa vida. Mas, depois de ter feito isso, depois de Mateus nos informar essa atitude de Jesus, ressaltando esse aspecto do próprio ministério de Cristo, ele então passa a nos contar o que estava acontecendo com os discípulos. E aí, neste novo momento, nós encontramos a primeira parte aqui da estrutura que eu estou propondo aqui nessas duas exposições da semana passada e desta, que é estruturar o sermão em cima de um problema, de um teste e de uma lição. Então agora nós vamos chegar no problema, na questão do que aconteceu com os discípulos, quais eram as circunstâncias ao seu redor. O problema nós encontramos nos versos 24 a 26. Diz o texto: entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mateus, no seu relato aqui, ele diz que o barco já estava longe. O outro apóstolo, o apóstolo João, no seu evangelho, ele vai nos fornecer a distância aproximada.
Lá em João, capítulo 6, verso 19, diz que os discípulos já haviam navegado uns 5 ou 6 quilômetros. Eles estavam, então, no meio do lago. Eles não conseguiam mais progredir na sua viagem, muito por conta do vento contrário. O barco, neste momento, ele já estava numa situação de perigo. Ele estava sendo sacudido pelas fortes ondas que haviam ali por conta dos fortes ventos, e ainda mais, não havia Jesus ali a bordo. Então havia um risco real contra a vida dos discípulos nessas circunstâncias. Foi aí então, neste momento de perigo que os discípulos passavam, que o texto diz de madrugada, ou conforme algumas traduções menos atuais, é dito na 4ª vigília da noite, o que nós podemos então precisar ao horário, significa um período ali das 3 às 6 horas da madrugada. Jesus sai e vai de encontro aos discípulos. E como que Jesus faz isso? Como que ele vai até o barco ali onde estavam os discípulos? O texto diz que ele foi caminhando por sobre as águas. E aqui, irmãos, é importante nós colocarmos a nossa imaginação para funcionar. Eu gostaria que você tentasse se colocar ali no barco. Imagine aqui uma embarcação pequena, Esses barcos típicos pesqueiros daquele tempo, eles comportavam em torno de no máximo 15 pessoas. Aquele barquinho ali estava em meio a fortes ondas, o vento igualmente forte. Eles estavam numa noite escura. E aí então, se coloque dentro do barco, imagine você olhando lá no horizonte e percebe uma pessoa andando. E aqui a pessoa não está andando num espelho de água, como se fosse uma água tranquila e calma. Não, aquela pessoa vem subindo e descendo as fortes ondas. O que será que você pensaria ao ver essa imagem? A reação dos discípulos nós sabemos pelo texto. O texto diz que os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados. E disseram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Os discípulos aqui, diante deste cenário, com aquela visibilidade muito baixa, com as fortes ondas, com o vento, eles olharam lá no horizonte e percebem aquela pessoa vindo andando sobre as águas. Qual a única certeza que eles tinham naquele momento? Eu creio que a única certeza que eles tinham é que pessoas não andam sobre as águas. Então, diante dessa certeza que eles possuíam, de que nenhuma pessoa é capaz de andar sobre a água, eles então, tomados pelo medo, disseram, é um fantasma. E aqui se faz necessária uma explicação desta palavra usada, A palavra no original é exatamente a mesma palavra, é de fato fantasma. Porém, eu creio que o significado de fantasmas dos nossos dias, ele é um pouco diferente do significado daquela época. A palavra original, ela possui basicamente o sentido de um ser espiritual que não possui um corpo material. Só que, se nós analisarmos essa palavra hoje sendo utilizada, ela está diretamente relacionada com a ideia do espírito de uma pessoa que já morreu. Mas esse não era o entendimento da cultura judaica daquele tempo. Eles, ao falar essa palavra fantasma, eles logo relacionaram esse suposto ser espiritual com um demônio. E é por isso que eles gritam de medo. Então é neste quadro aqui de pânico por parte dos discípulos que nós vamos encontrar o problema. Então, diante desta situação de perigo, os discípulos eles se viram tomados pelo medo. A gente percebe que as ações deles, o poder de discernimento das circunstâncias, foram completamente obscurecidos por meio deste problema que se apresentou, dessa situação de perigo que se apresentava diante deles. Então, essas duas narrativas que nós vimos aqui contadas por Mateus, na sequência uma da outra, elas servem para nos ensinar especificamente sobre a nossa maneira de enxergar o mundo, a nossa maneira de encarar as dificuldades, as circunstâncias que se apresentam diante de nós. Então, diante da natureza do momento em que nós hoje vivemos, diante de tanto pânico e muitas vezes até histeria coletiva,
né? E muito disso a gente vê sendo vendido isso diariamente pelos meios de comunicação, pela TV, pelo rádio, pela internet, redes sociais. Então, diante disso, nós podemos sim ter uma atitude bem semelhante aos dos discípulos aqui em meio à tempestade. Nós podemos, diante do cenário que se apresenta, nos deixar ser consumidos pelo medo. E o medo, ele pode nos levar a perder de vista quem é o nosso Salvador. Os discípulos olharam para Jesus e o pavor do momento os levou a concluir que Jesus era, na verdade, apenas um ser espiritual que não os salvaria, mas que traria em si mais problemas ainda. Eles imaginaram ele se tratar de um demônio. E nós devemos cuidar para que o medo que nós estamos enfrentando desta nova doença, né, talvez o medo da morte, né, o medo de talvez nem ser a nossa própria morte, mas de perder pessoas que amamos, esses medos todos que envolvem esse momento atual, nós devemos cuidar para que isso não obscureça aquilo que nós sabemos sobre Jesus. Os discípulos, eles já haviam provado do Messias. Eles já haviam experimentado o seu poder, a sua autoridade. Eles acabaram de vir de um milagre grandioso. Não havia motivos para concluir precipitadamente, né, aqui numa atitude completamente tomada por pânico e desespero, que aquele homem vindo sobre as águas era um fantasma. Eles não tinham motivos para chegar nessa conclusão sem nem mesmo cogitar a possibilidade de ser o Senhor Jesus vindo a eles. Nós devemos cuidar, igualmente, irmãos, para que o medo não apague da nossa memória as muitas certezas que nós aprendemos sobre Deus através das Escrituras. O medo, ele não pode ser maior do que a certeza do cuidado e do amor de Deus por nós. O medo, ele não pode ser maior do que a certeza da soberania de Deus sobre todas as coisas. Em meio a um pânico mundial, nós não devemos ser mais um discípulo gritando apavorado e levando mais pavor ainda para outras pessoas. Nós devemos, neste momento, ser a voz dissonante, aquela voz que traz paz e esperança. Nós devemos ser aqueles que trazem as boas notícias em meio a tantas más notícias. Nós devemos ser aqueles que trazem esperança, que trazem segurança. A nossa atitude, irmãos, deve ser oposta ao do mundo. Para que através de uma atitude diferente, o mundo possa querer saber de onde procede essa paz. Nós devemos, com a nossa atitude, levar as pessoas a questionar: como que pode vocês não estarem tomados de medo nesses dias de tempestade e de risco? Como vocês conseguem permanecer alegres diante deste cenário atual? A nossa atitude deve levar as pessoas a esses questionamentos. É em dias como estes que nós, os verdadeiros discípulos de Cristo, podemos mostrar ao mundo, de maneira prática e de maneira visível, a paz que excede todo o entendimento. Uma paz que só pode ser encontrada em um lugar: na pessoa de Jesus Cristo. Nós devemos fazer diferença. Essa é uma oportunidade de fazermos isso. Então, depois do problema, nós vamos encontrar aqui o teste sendo aplicado nos versos 27 a 30. O texto diz ali: mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. E aí então Pedro disse: se é mesmo o Senhor, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. E Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar. Gritou: salve-me, Senhor.
Que relato impressionante nós temos aqui, irmãos. Essa parte do texto ela é cheia de questões importantes para que a gente venha observar. Nós temos aqui Jesus aplicando mais um teste aos seus discípulos. E aqui mais especificamente é um teste com o apóstolo Pedro. E esta é a primeira vez no Evangelho de Mateus que Pedro vai assumir aqui um destaque, vai estar mais à frente, né, dos outros. Isso a partir de agora vai se tornar mais frequente, até que Pedro vai de fato assumir a liderança deste grupo dos 12. Pedro vai ser a figura-chave aqui da pregação, né? A figura-chave do desenrolar do plano da redenção. Ele vai ser figura-chave do desenvolvimento da igreja nos seus momentos iniciais. E aí, diante do pavor dos discípulos, que gritavam com medo daquela figura misteriosa vindo, andando sobre as águas, Jesus, então, observando esse desespero, né, aqueles gritos de pavor e pânico, Jesus diz a ele: coragem, sou eu, não tenho medo. Né? Ele diz coragem, ou tenham bom ânimo, não tenham medo. E por qual motivo os discípulos não precisariam ter medo? Os discípulos não deveriam ter medo por conta da afirmação que Jesus faz entre as duas palavras, coragem e não tenha medo. Os discípulos não tinham motivo para se desesperar diante daquela circunstância, porque Jesus afirmou entre os incentivos da coragem, não tenha medo, sou eu. E por que essa expressão usada por Jesus, sou eu, deveria ou teria o poder de arrancar fora todo o medo do coração deles? Porque essa expressão usada por Mateus no idioma original, em grego, ego eimi, ela ecoa uma outra expressão muito utilizada no Antigo Testamento para revelar a pessoa de Deus, o famoso eu sou. E aqui um breve parêntese, né, antes de prosseguir. Seria inocência da nossa parte imaginar que os discípulos, neste momento aqui do relato, eles tivessem entendido esta referência, né, de Jesus com sou eu, como uma citação direta da sua divindade. Mas, irmãos, por mais que isso não deve ter acontecido no momento em que esse relato aconteceu, Mateus, quando ele escreve isso, quando ele conta essa história, certamente ele escreve essa expressão ego eimi com uma intenção bem clara. Porque todo discípulo, depois da ressurreição, ele passou a buscar as referências que Jesus fez ao longo do seu ministério terreno sobre a sua própria divindade. Então Mateus aqui é intencional, ele está dizendo quem é Jesus ali, quem Jesus afirmou ser. Jesus afirmou ser o próprio Deus, o eu sou do Antigo Testamento. E aí então o apóstolo Pedro, né, ainda desconfiado, né, talvez aqui ainda achando que pudesse tratar de um demônio, né, um espírito demoníaco que queria apenas enganá-los, Pedro diz a Jesus, né, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. E aí Jesus aceita aquele pedido da evidência e diz a Pedro, venha. E Pedro, descendo do barco, ele andou sobre as águas e foi até Jesus. Porém, algo acontece. Reparando na força do vento, teve medo e começou a afundar. E aí, quando ele começou a afundar, ele gritou, salve-me, Senhor. Então, Jesus aqui impôs sobre os discípulos, na figura de Pedro, um importante teste. Isso aqui seria fundamental para servir de base na lição que ele vai ensinar mais à frente. Nós não sabemos exatamente qual a distância que Pedro andou sobre as águas. O que nós sabemos é que durante esse caminhar sobrenatural, algo mudou e ele passou, ao invés de andar, a afundar. E aí depois, quando ele se viu nessa situação de afundando ali em meio ao mar agitado, Pedro gritou por socorro, temendo por sua vida. Então, o que aconteceu aqui? O texto diz claramente, né, que o que aconteceu é que Pedro passou a reparar na força do vento e teve medo. E aí então começou a afundar. O cenário aqui ao seu redor, os perigos em sua volta, fizeram com que Pedro fosse tomado por temor. E isso acabou
esse medo da circunstância acabou sendo maior do que a confiança que ele tinha em Cristo. Jesus, o eu sou, o Deus homem, o Messias, supremo e soberano, estava ali com Pedro. Pedro, ele poderia fazer uma maratona andando sobre as águas. Bastava ele manter os olhos nesta verdade. Bastava ele permanecer confiando em quem o sustentava naquele momento. Naquele que o mantinha seguro, Jesus Cristo. E isso traz para nós uma explicação extremamente relevante. É incrível como Deus fala a nós por meio da sua palavra quando nós adotamos a pregação expositiva sequencial. Estava nos planos de Deus que este texto de Mateus caísse exatamente nesses dias de pandemia. E isso é maravilhoso. Nós, os que cremos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós, os que cremos na palavra de Deus como verdade absoluta e buscamos viver nossas vidas em obediência a ela, nós que, assim como Pedro, um discípulo de Cristo, o líder dos apóstolos, Pedro ele depositava sua confiança em Jesus, assim como nós depositamos. Porém, igualmente como Pedro, nós devemos entender que nós também podemos fraquejar. Nós também podemos temer. Nós também podemos tirar os nossos olhos de tudo aquilo que sabemos sobre o nosso Salvador e passar a focar apenas no problema. E ao olhar o problema, a nossa visão de Cristo começa a ser ofuscada. E muitas vezes, sem nem mesmo perceber, nós estamos tomados por medo e pavor, afundando no nosso próprio desespero. Em dias como esses, nós não podemos esquecer quem está diante de nós. Quem nos chamou para ser seus discípulos? Quem é o nosso Senhor? Quem é que nós servimos? Nós não podemos esquecer das suas palavras, das suas promessas, do seu cuidado e principalmente do seu imenso amor que foi revelado a nós na cruz do Calvário. Nós devemos lembrar, irmãos, em dias como esses, que mesmo que o pior cenário que a gente possa imaginar se torne verdade, mesmo que todas as piores hipóteses aconteçam nesse momento, nós devemos lembrar que nós temos em Cristo uma esperança que é eterna. Mesmo que o nosso maior inimigo neste mundo, que é a morte, se torne algo real a nós, nós devemos lembrar que em Cristo nós já conquistamos vida eterna. Nós devemos lembrar em momentos de medo, como estamos enfrentando, que se nós hoje fecharmos os olhos neste mundo doente, no segundo seguinte, nós abriremos os nossos olhos em uma eternidade livre de doença, livre de qualquer mal e principalmente livre do pecado. Eu sei, irmãos, que muitas vezes é mais fácil falar, que o difícil é colocar em prática esse tipo de atitude e confiança. De você, nesse período tão complicado que nós estamos vivendo, você ficar completamente sustentado nessa verdade, de que nós já possuímos a vida eterna, que nenhum mal pode acontecer a nós, que na pior das hipóteses, se morrermos nesse mundo, nós habitaremos a eternidade com Deus. Eu sei que é muito mais fácil às vezes falar do que de fato viver isso. Deus também sabe disso. E graças a Deus que nós temos a sua palavra e nós temos o texto como este que nós estamos analisando hoje, que nos ensina aqui que se algum de nós hoje não consegue ter esse tipo de confiança, então que a gente faça como Pedro, que em meio ao medo, que em meio ao desespero, afundando, Pedro ele clamou por socorro para a pessoa certa. O texto diz que reparando, porém, na força do vento, teve medo
e, começando a afundar, gritou: "Salve-me, Senhor!" Se você, irmão, nesses dias de tanto pavor coletivo, tem se sentido com medo e sem esperança, clame ao único que pode lhe salvar, ao único que pode encher a sua alma de esperança. Clame ao Jesus divino. Diga: "Salve-me, Senhor!" E é com esse pedido de socorro que nós chegamos aqui na parte final do texto, onde nós encontramos a lição sendo aplicada nos versos 31 a 33. Depois do pedido de socorro, o texto diz que prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: "Verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus." Em Pedro nós encontramos aqui um exemplo negativo e um exemplo positivo a seguir. Nós temos o exemplo negativo no fato de que Pedro duvidou. A fé que Pedro possuía em Jesus não foi suficiente para impedir que o medo devido à circunstância tomasse lugar no seu coração, e por isso Jesus acusa ele de ser um homem de pequena fé. Entretanto, essa pequena fé de Pedro foi suficiente para o salvar, porque ele clamou aqui por socorro ao único que era capaz de o salvar. Foi uma pequena fé depositada no lugar certo. De nada adiantaria se Pedro tivesse uma fé gigante, mas uma fé nos seus próprios méritos. Se Pedro estivesse ali cheio de confiança, imaginando que o andar sobre as águas fosse uma capacidade sua, que fosse um poder sobrenatural que fluía do seu próprio corpo. Se a confiança de Pedro fosse essa, se ele tivesse uma fé gigante nele mesmo ou em qualquer outra coisa que não em Jesus, certamente o apóstolo teria morrido afogado. Por mais pequena que fosse a fé de Pedro, ela estava depositada em Cristo. Ele sabia que os poucos passos sobrenaturais que ele estava dando em cima das águas, aquelas águas agitadas pelo vento, estava acontecendo exclusivamente por conta do poder do Messias e não do seu próprio poder. Só que essa fé, ela não foi suficiente para manter longe o medo do coração dele. Ele acabou desviando o seu olhar do Senhor. E ao contemplar o tamanho do problema que estava diante dele, ele acabou sucumbindo ao medo. Ele entrou no modo pânico e aos poucos foi afundando. Porém, no momento de desespero, como último grito de socorro, a pequena fé que Pedro possuía foi suficiente para salvá-lo. Pedro gritou para Jesus Cristo de Nazaré: "Salve-me, Senhor." E aqui vem a parte positiva do exemplo de Pedro. A parte que é muito confortante para nós. A parte que deve nos encher de esperança. Qual foi a resposta de Jesus à pequena fé de Pedro? Qual foi a atitude de Jesus diante de um pedido de socorro de alguém que estava ali tomado por medo? Alguém cheio de incertezas. O texto diz que prontamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Nós não podemos deixar passar os detalhes aqui, que muitas vezes parecem insignificantes, mas que na verdade são cheios de significados. Ao ouvir o pedido de socorro de Pedro, Jesus poderia simplesmente ter voltado a sustentar Pedro sobre as águas mesmo à distância. Ele poderia simplesmente voltar a subir Pedro ali daquela situação e não chegar perto de Pedro. Mas não, Jesus vai além. Porque o objetivo de Jesus não é só realizar mais um milagre, mas providenciar uma lição para Pedro e para todos os discípulos. O texto diz que Jesus prontamente, imediatamente, ele estendeu a sua mão e segurou Pedro fisicamente. Jesus queria que Pedro sentisse o seu amor.
que Pedro sentisse o poder do seu Salvador. O milagre era o menos importante neste momento. Jesus queria providenciar uma lição que jamais seria esquecida. A pequena fé de um homem, quando colocada no objeto correto, quando colocada no Messias prometido, ela providencia salvação pessoal. E aí, depois disso, o texto diz que, subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Então, subindo ao barco, Jesus realiza outro milagre. O vento parou. E aí, então, os discípulos, ao vislumbrarem mais este milagre, pela primeira vez aqui no Evangelho de Mateus, eles realizam uma declaração de fé completa em Jesus. Eles dizem: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Será que os discípulos finalmente haviam compreendido quem estava com eles? Depois de ter visto a multiplicação dos alimentos, depois de ter visto Jesus andando sobre as águas, acalmando o vento, agora eles entenderam. Agora eles compreenderam, finalmente, agora eles sabem que Jesus é: eu sou o Deus encarnado. Provavelmente não, irmãos. Mas a percepção deles estava aumentando. Nós podemos dizer que eles não tiveram esse pleno entendimento porque Marcos, no seu evangelho, ele não cita essa declaração de fé aqui que Mateus cita. Marcos, ele enfatiza um outro lado da história. Ele diz que a dureza do coração dos discípulos ainda estava lá. Eles ainda não haviam nem compreendido o milagre anterior da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas a lição foi providenciada. E ela seria lembrada posteriormente, quando Cristo venceria a morte e ressuscitaria em glória. E que ensino precioso, irmãos, para os nossos dias, para esses dias que nós estamos enfrentando, nós encontramos aqui nesse texto. Quero relembrar brevemente a lição do texto anterior, da semana passada, da multiplicação dos pães e dos peixes. Lá nós podemos aprender que nós devemos olhar o mundo ao nosso redor, as circunstâncias da nossa vida. A nossa cosmovisão, ela precisa partir de Deus e não do problema. Pedro, ele desviou o olhar de Cristo e ele passou a focar no problema na sua volta. O medo fez com que ele começasse a se afogar. Mas, mesmo com uma fé deficiente, uma fé que não livrou ele dos temores da vida, ele ainda assim clamou socorro à pessoa certa. Nós devemos lembrar que em Cristo nós temos um Salvador. Nós podemos não ter uma maturidade espiritual ao ponto de não temer em nenhum momento. Muitos cristãos, e falo de cristãos verdadeiros, em tempos como este, passam a questionar inclusive a sua própria salvação por conta dos temores. É possível que cristãos verdadeiros, em dias como esse, comecem a se questionar: nossa, como que eu posso ter tanto medo e mesmo assim crer em Jesus realmente? E então passam a questionar a sua própria fé. E eu digo a você, se esse for o seu caso, o texto de hoje aqui lhe ensina diretamente. Continue a clamar por socorro a Ele, porque Cristo prontamente socorre todo aquele que crê e deposita a sua confiança nele, independente do tamanho da fé. O texto nos ensina que nós devemos continuar buscando, porque se nós depositarmos a nossa fé exclusivamente em Cristo, com o tempo nós podemos ter a certeza que passaremos também pelo processo de amadurecimento que o próprio apóstolo Pedro passou. O grande líder dos apóstolos, o grande líder da igreja cristã no seu estágio inicial, o homem que iniciou a pregação do Evangelho. O tão admirado Pedro também teve medo.
também duvidou. Inclusive, ele negou ao Senhor Jesus. Tudo nesse processo de amadurecimento pessoal. Mas com a ajuda de Deus, com a ação do Espírito Santo, Pedro foi transformado de um homem de pequena fé a um homem de muita fé e de muita maturidade espiritual. A obra de Deus em Pedro foi realizada. Se você enfrenta temores hoje, confie, irmãos, que a mesma obra será realizada na sua vida. Você vai crescer, vai amadurecer, vai se desenvolver. O importante é continuar com os olhos no Senhor, continuar buscando socorro em Cristo e nos seus ensinamentos, continuar confessando como os apóstolos no final do texto de hoje, verdadeiramente o Senhor e somente o Senhor é o Filho de Deus. Nós devemos confiar nessas coisas. Então, irmãos, pare de olhar tanto para o problema e passe a olhar para aquele que pode lhe salvar do seu grande e real problema nesta vida. Porque, irmãos, do que adianta você ser salvo hoje deste novo vírus, mas depois de um tempo estar enfrentando um outro tipo de pandemia e se ver novamente em desespero e sem esperança? Pedro, aqui no texto, ele ainda não possuía uma confiança em Cristo ao ponto de ficar completamente livre de qualquer medo. Nós vemos aqui o apóstolo Pedro temendo e se afogando no seu próprio medo. Porém, por mais pequena que fosse a sua fé em Jesus, ela existia, era real. O grito de socorro de Pedro demonstra isso. E talvez você esteja vivendo esses dias com muito medo também, questionando até mesmo a sua própria fé. E se esse for o caso, lembre-se da obra que Deus fez na vida de Pedro. Este homem de pequena fé se tornou um grande homem de fé. Leia Atos 5 e veja a atitude cheia de coragem de Pedro em meio ao risco real de prisão e morte apenas por pregar o Evangelho. Um perigo muito mais real do que apenas um barco correndo o risco de afundar. Pedro ele falhou em diversos momentos, como qualquer um de nós falha em diversos momentos. Pedro deve ter questionado a sua própria fé quando negou a Cristo, como nós também podemos, em muitos momentos da nossa vida, questionar a nossa fé. Pedro era um pecador, como pecador somos nós. Mas Pedro havia depositado a sua pequena fé no lugar certo. Era a evidência de que Deus havia iniciado uma obra na sua vida. Essa pequena fé era a evidência de que Deus havia o alcançado. E se Deus iniciou uma obra na vida daquele homem, ele um dia completaria. Da mesma forma que se Deus iniciou uma obra em nós, ele um dia completará. Lembre-se disso. Lembre-se das lições presentes nos textos analisados hoje e na semana passada. Nós devemos olhar para os problemas ao nosso redor de maneira correta, partindo de Deus, partindo da cruz, partindo do amor do Pai que nos resgatou do nosso pecado, que nos trouxe para Ele. Nós devemos retirar os olhos do problema e lembrar dessas verdades. Se Deus nos salvou do nosso pecado, o nosso verdadeiro e real problema nessa vida, o problema do qual jamais vai haver vacina ou cura que seja feita por qualquer outro ser humano. Nós não temos como desenvolver uma vacina contra o pecado. E se Deus já nos livrou deste problema, o problema que de fato causa a verdadeira morte, que é a morte espiritual e eterna, o que mais nós devemos temer?
O nosso grande e real problema já foi solucionado em Cristo. Basta depositarmos a nossa fé, seja ela pequena ou grande. Nós precisamos depositar nossa fé no lugar certo, que é Jesus e na sua obra redentora. Diante de tantas verdades que nós conhecemos por meio da palavra de Deus, eu deixo para reflexão a mesma pergunta que Jesus fez a Pedro. Nesses tempos estranhos que estamos vivendo, tempos de incertezas, de risco para a nossa saúde física, o risco de perdermos pessoas que amamos, enfim, tantas coisas que podem nos trazer medo e angústia. Mas por outro lado, irmãos, diante de tudo aquilo que Deus revela sobre Ele mesmo, diante da salvação que nós encontramos em Cristo, diante da ressurreição de Jesus, que foi testemunhada, diante das promessas de vida eterna, diante do testemunho apostólico, eu repito a pergunta que Jesus fez a Pedro: por que você duvida? Qual motivo nós temos para duvidar do amor e do cuidado de Deus por nós? Qual motivo nós temos para temer a morte ou qualquer outro mal que possa nos acontecer? Jesus está nos perguntando aqui por meio do texto: por que você ainda teme? Os apóstolos, os discípulos aqui, já tinham experimentado do poder de Cristo, dos muitos milagres, do seu ensino, da sua palavra. E Pedro aqui, como representante desses apóstolos, ele deixou ser tomado pelo medo. E aí Jesus o questiona: por que você duvida? Jesus está dizendo: por que você duvida do meu amor, do meu cuidado, dos meus planos para você? Da mesma forma, nós devemos nos questionar: será que nós temos motivos em Cristo para temer? Se você não está em Cristo, aí sim você tem motivo. Se você não confia em Jesus como Senhor e Salvador, esteja desesperado mesmo. Mas se nós cremos nele, independente do tamanho dessa fé, se nós aqui mesmo naquele último suspiro, naquele último grito de socorro, dissermos o que Pedro disse: Senhor, salva-me, Jesus prontamente nos salvará. Eu peço, irmãos, que por meio da palavra de Deus, por meio de textos como este que nós analisamos aqui essa noite, e por meio da ação do Espírito Santo em nós, que possamos arrancar todo medo fora. Que a gente não se coloque nessa situação como Pedro, afundando no nosso próprio desespero, mas que a gente venha a amadurecer a nossa fé. Amadurecer na esperança que nós encontramos na pessoa e obra de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que Ele nos sustente o tempo todo. Que a gente possa, de fato, depositar nossa total confiança nele e nas suas promessas. Porque apenas isso nos deixará completamente seguros. Vamos orar. Amado Pai, querido Deus, nós te damos graça pela Tua palavra, pelos Teus ensinos, por saber que o Senhor nos providencia lições por meio das circunstâncias. E agradeço principalmente por um texto como esse, do qual nós podemos extrair o exemplo do apóstolo Pedro. Podemos extrair daqui o seu poder como nosso Salvador pessoal, que prontamente, através do grito de socorro de um homem de pequena fé, estendeu a mão e salvou. Que possamos igualmente, Deus, depositar nossa confiança unicamente em Ti, naquilo que o Senhor fez por nós, porque nós somos muito mais privilegiados do que Pedro neste momento da história.
Nós hoje podemos ter toda a palavra, toda a revelação, saber completamente, com toda certeza, que Tu és o Filho de Deus. Essa confissão de fé dos discípulos neste momento, que pode ser uma confissão ainda com certa dúvida, nós hoje podemos, com total confiança, dizer: o Senhor é o nosso Salvador, único e suficiente. Que possamos, nesse tempo, descansar, Senhor, no Teu cuidado e no Teu amor que foi expresso a nós na cruz do Calvário. É o Senhor quem nos resgata. É o Senhor que nos convence do nosso pecado através do Espírito Santo. É o Senhor, por meio da ação da Trindade, é que providencia, Senhor, todos os meios pelo qual nós podemos hoje descansar e ter essa paz que excede todo entendimento. Que essa paz inunde o coração de todos nós e que através dela a gente possa transmitir também ao mundo, para que o mundo queira saber de onde procede essa atitude tão diferente dos nossos dias. Nos ajuda, Senhor, e eu peço mais uma vez pela nossa nação, para que esse tempo seja abreviado. Nós sabemos que dias difíceis ainda estão pela frente. Nós sabemos das dificuldades econômicas do nosso país. Eu peço, Deus, em oração, e que o Senhor possa nos sustentar, tendo a certeza, Deus, das Suas promessas, que o Senhor nos diz que nunca faltará o que comer, o que beber e o que vestir. Mas que esse tempo, Deus, nos leve a meditações profundas, nos leve a buscar com ainda mais força o Senhor nessa vida, que a gente possa nos unir ainda mais fortemente em oração, que possamos realmente ser sal e luz neste mundo. É o que oramos em nome de Cristo. Amém.